Existe uma pergunta que a maioria dos líderes nunca faz. Não porque seja difícil de responder, mas porque a resposta pode ser incômoda demais. A pergunta é esta: as pessoas ao redor de você estão melhores por causa da sua liderança ou apesar dela? Pense nisso por um momento. Não como um exercício filosófico, como uma avaliação real. Você acrescenta valor às pessoas que lidera? Ou você extrai valor delas? Hoje abrimos o 5º arquivo. Bem-vindo ao arquivo oculto da liderança. A 5ª lei de John Maxwell nas 21 irrefutáveis leis da liderança se chama Lei da Adição. E ela parte de uma premissa que parece óbvia quando você ouve pela primeira vez. Líderes acrescentam valor às pessoas. Simples assim. Mas quando você começa a examinar o que isso realmente significa na prática, o que exige, o que revela sobre a maioria das lideranças que existem no mundo real, a simplicidade desaparece. E o que fica é uma das leis mais exigentes de todas. Porque adicionar valor não é motivar. Não é inspirar. Não é dar um bom discurso em uma reunião de equipe. Adicionar valor é um ato deliberado, cotidiano e muitas vezes invisível de colocar o interesse das pessoas acima do seu próprio interesse como líder. E isso, Maxwell vai deixar claro, é raro. A origem da lei, em Bob Burg e a virada de Maxwell. Maxwell conta que a lei da adição foi profundamente influenciada pelo trabalho de Bob Burg, autor do livro Goals Ver. A premissa central de Burg é perturbadora na sua simplicidade. O segredo do sucesso extraordinário não é o quanto você consegue. É o quanto você dá. Maxwell absorveu essa ideia e a aplicou diretamente à liderança. E chegou a uma conclusão que inverte a lógica da maioria das organizações. A maioria dos líderes, de forma consciente ou não, opera com uma mentalidade extrativa. Eles usam as pessoas para alcançar seus objetivos. Usam o talento da equipe para fazer o negócio crescer. Usam a energia dos outros para construir algo que, no final, serve principalmente a eles mesmos. E as pessoas sentem isso. Não sempre de forma articulada. Mas sentem. E quando sentem, se desengajam. Fazem o mínimo necessário. Guardam o melhor de si para projetos que lhes pertencem. Para pessoas que realmente se importam com elas. O líder que adiciona valor inverte essa equação. Ele pergunta não o que as pessoas podem fazer por ele, mas o que ele pode fazer pelas pessoas. E o resultado paradoxal é que esse líder recebe de volta muito mais do que jamais receberia pela via extrativa. O que significa adicionar valor na prática? Aqui chegamos ao ponto onde a lei exige definição precisa. Porque adicionar valor é uma expressão que pode ser usada de forma muito vaga e muito conveniente. Maxwell é específico. Adicionar valor significa, primeiro, valorizar genuinamente as pessoas. Não como recurso. Não como meio para um fim. Como pessoas que têm potencial, aspirações, limitações e uma vida que vai além do que entregam dentro da organização. Parece básico. Mas observe quantos líderes realmente operam a partir dessa premissa. Observe quantas conversas de liderança começam com o que a pessoa pode entregar e nunca chegam ao que a pessoa precisa para crescer. Adicionar valor significa, segundo, conhecer o que as pessoas valorizam. Esse é o ponto onde a maioria dos líderes bem-intencionados falha. Eles adicionam valor do jeito que eles achariam valioso. Não do jeito que a pessoa à frente realmente precisa. Um líder pode passar horas dando feedback técnico para alguém que o que realmente precisa é de reconhecimento público. Pode investir em treinamento para alguém que o que mais quer é autonomia. Pode dar aumento para alguém que o que está pedindo, sem palavras, é pertencimento. Adicionar valor exige que você conheça a pessoa o suficiente para saber o que é valor para ela. Não para você. Adicionar valor significa, terceiro, fazer isso sem agenda oculta.
Esse é o teste mais brutal da lei. Você adiciona valor porque genuinamente quer que a pessoa cresça? Ou porque uma pessoa desenvolvida te faz parecer um líder melhor? Porque uma equipe motivada entrega mais resultados que aparecem no seu relatório. Intenção importa. As pessoas percebem a diferença entre um líder que investe nelas e um líder que as usa com mais sofisticação. A história de Albert Schweitzer. Maxwell usa um exemplo histórico que vai além do mundo corporativo. Albert Schweitzer. Médico, teólogo e filósofo alemão. Vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1952. Schweitzer abandonou uma carreira acadêmica brilhante na Europa para construir um hospital no Gabão, na África Central. Dedicou décadas da sua vida a uma população que não tinha nada a oferecer em troca em termos materiais. Quando perguntado sobre sua motivação, Schweitzer disse algo que Maxwell cita como a essência da lei da adição. Ele disse que não sabia qual seria o destino de cada pessoa. Mas sabia de uma coisa: os únicos que serão realmente felizes são aqueles que buscaram e encontraram como servir. Maxwell usa essa história não para romantizar o sacrifício, mas para ilustrar um princípio que funciona em qualquer escala. O líder que adiciona valor genuíno às pessoas não apenas muda as pessoas ao redor. Ele muda a si mesmo no processo. Porque o ato de colocar o outro em primeiro lugar, de forma consistente e intencional, desenvolve no líder uma capacidade de conexão, de empatia e de influência que nenhuma técnica de liderança consegue replicar. O paradoxo da adição. Aqui está o ponto mais contraintuitivo dessa lei. E o mais poderoso. Líderes que adicionam valor recebem mais do que líderes que extraem. Não como recompensa moral. Como consequência prática e mensurável. Equipes lideradas por pessoas que genuinamente investem nelas têm índices maiores de engajamento, de retenção, de criatividade e de resultado. Isso não é filosofia. É dado. E a razão é simples quando você entende a psicologia humana básica. Pessoas dão o melhor de si para quem se importa com elas. Não para quem as gerencia. Não para quem as motiva com bônus e métricas. Para quem realmente se importa. Quando um líder adiciona valor de forma consistente, ele constrói algo que Maxwell chama de crédito emocional. Um depósito de confiança e lealdade que rende juros ao longo do tempo. E quando o momento difícil chega, quando o projeto não sai como planejado, quando a equipe precisa dar mais do que tem, esse crédito é o que determina se as pessoas vão estar lá ou não. Líderes extrativos não têm esse crédito. Eles têm compliance. Obediência por necessidade. E compliance some no momento em que a necessidade desaparece. O lado sombrio, e quando a adição vira manipulação. Esse é o ponto que precisa ser dito com clareza. A lei da adição pode ser pervertida. Existem líderes que aprenderam a linguagem da adição de valor. Que sabem dizer as palavras certas. Que fazem os gestos corretos. Que parecem se importar. Mas que no fundo estão usando a adição como estratégia de extração mais sofisticada. Eles investem nas pessoas para criar dependência. Fazem favores para criar obrigação. Demonstram cuidado para construir lealdade que podem explorar depois. Maxwell chama isso de adição com agenda. E é uma das formas mais insidiosas de liderança tóxica porque é difícil de identificar de fora. A diferença entre adição genuína e adição com agenda está em um lugar que as pessoas geralmente não conseguem ver, mas sempre conseguem sentir. Está na disposição do líder de adicionar valor mesmo quando não há nada a ganhar. Mesmo quando a pessoa está saindo da organização. Mesmo quando o projeto já falhou. Mesmo quando o gesto não será visto por ninguém. É nesses momentos que a lei revela quem você realmente é como líder. Maxwell propõe que a adição de valor começa com uma mudança de pergunta. A maioria dos líderes começa o dia perguntando: o que eu preciso que minha equipe entregue hoje?
O líder que adiciona valor começa perguntando: o que eu posso fazer hoje para que minha equipe seja mais capaz, mais confiante ou mais realizada do que era ontem? Essas perguntas parecem pequenas, mas elas orientam decisões completamente diferentes ao longo do dia. Primeiro, identifique o que cada pessoa na sua equipe mais valoriza agora. Não o que você acha que ela deveria valorizar. O que ela realmente valoriza. Isso exige conversa. Escuta real. Não suposição. Segundo, faça pelo menos um gesto de adição por dia que não tenha retorno imediato para você. Uma conversa de desenvolvimento que não está no cronograma. Um reconhecimento público que não era obrigatório. Uma conexão que você faz para alguém sem esperar nada em troca. Terceiro, pare de reter informação como forma de poder. Líderes extrativos guardam conhecimento porque acreditam que saber mais os mantém indispensáveis. Líderes que adicionam valor compartilham o que sabem porque entendem que o crescimento das pessoas ao redor os torna mais poderosos, não menos. Quarto, desenvolva o hábito de perguntar como posso ajudar antes de perguntar o que você precisa de mim. A ordem das perguntas muda a natureza da relação. Quinto, imeça seu impacto nas pessoas, não apenas nos resultados. As pessoas ao redor de você estão crescendo? Estão mais confiantes? Estão sendo promovidas? Estão encontrando o seu caminho? Esses são os indicadores reais da lei da adição em operação. A lei da adição é a lei que mais incomoda líderes que constroem sua identidade em torno de resultados. Porque ela não pergunta o que você construiu. Ela pergunta o que você deixou nas pessoas. Maxwell tem uma frase que sintetiza essa lei com uma precisão que dói um pouco. As pessoas não se importam com o quanto você sabe e até que saibam o quanto você se importa. Pausa longa. E aqui está a pergunta que fica. Quando as pessoas que trabalham com você olharem para trás daqui a 10 anos, e o que vão dizer que você acrescentou à vida delas? Resultados que você usou para chegar onde queria? Ou algo que as ajudou a chegar onde elas queriam? E aqui está a pergunta que fica. Quando as pessoas que trabalham com você olharem para trás daqui a 10 anos, e o que vão dizer que você acrescentou à vida delas? Resultados que você usou para chegar onde queria? Ou algo que as ajudou a chegar onde elas queriam? Esse foi o quinto arquivo. Aqui no arquivo oculto da liderança, não medimos liderança por posição. Medimos pelo que você deixa nas pessoas. Inscreva-se. Ative o sininho. O próximo arquivo está sendo preparado. O arquivo está aberto.